E aí, família em Cristo? Seja muito bem-vindo a mais um momento especial juntos. Espero que a mensagem de hoje fale diretamente ao seu coração e traga reflexões importantes para a sua vida. Nunca despreze as pequenas coisas. Zacarias capítulo 4 versículos 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Aspas. Novamente, me veio a palavra do Senhor, dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se havendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Aspas. Prossegui e lhe perguntei: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertêm de se azeite dourado? Ele me respondeu: Não sabes que é isto? Eu disse: Não, meu senhor. Então, ele disse: São os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Eu gosto de história, costumo assistir documentários a respeito, e tempos atrás assisti sobre as grandes navegações do século XV. Hoje nós somos bombardeados a todo tempo com grandes avanços tecnológicos, mas no século XV uma das grandes descobertas foi a vela triangular para navegação. Primeiro os navios eram movidos a remos, depois a velas quadradas ou retangulares que funcionam para ventos favoráveis, porém a vela triangular funciona contra o vento, é lógico, existem princípios físicos envolvidos. Eles ganharam velocidade utilizando melhor o vento, a seu favor. Saindo do século XV, vamos para Jerusalém, primeiro século, mais precisamente para a conversa de Nicodemos e Jesus, à noite, em João 3. Jesus diz: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, quem não nascer da água, e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Se queres o vento agindo a seu favor é necessário nascer de novo. Contextualizando. A passagem que inicia o capítulo 4 nos leva além da metade das visões noturnas de Zacarias. Nas primeiras 4 visões que o profeta recebeu numa noite em 520 a.C., detectamos um padrão geral. Em cada caso, é mostrada ao profeta uma visão que um anjo interpreta. As primeiras 4 visões trouxeram uma mensagem da promessa de Deus de proteger, abençoar, perdoar. As visões foram calculadas para confortar as ansiedades da geração de Zacarias, pessoas que certamente devem ter se perguntado se o favor de Deus estaria sobre eles como antigamente, e que teriam ficado especialmente ansiosos com o histórico de pecados que trouxera o julgamento de Deus no passado. Mesmo em circunstâncias adversas, Deus espera que seu povo haja com determinação e fidelidade. O Espírito de Deus vence os maiores obstáculos, versículos 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel,
não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Aspas. Nesta passagem, o anjo desperta Zacarias e lhe mostra visões relacionadas ao templo. Zacarias vê um candelabro de ouro com uma fonte de óleo inesgotável, simbolizando o povo de Israel sendo capacitado pelo Espírito Santo para ser luz para as nações. O anjo enfatiza que isso não se dá por poder humano, mas pelo Espírito de Deus. A visão transmite que Deus provê um suprimento infinito de seu Espírito para seu povo cumprir seu propósito. O poder de Deus não é algo que os humanos desenvolvem, mas algo que Deus envia. Jesus exemplificou isso, realizando suas obras no poder do Espírito Santo. Ele venceu tentações e ressuscitou pelo poder do Espírito, demonstrando a vitória sobre o pecado e a morte. A passagem também aborda a oposição enfrentada por Zorobabel na reconstrução do templo. Deus declara que os obstáculos serão superados pelo poder de seu Espírito. Zorobabel deveria deixar o nivelamento da montanha para Deus, enquanto continuava seu trabalho. Da mesma forma, Deus criará caminhos para o ministério que ele deseja que façamos. O apóstolo Paulo também experimentou esse princípio em sua fraqueza, aprendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Todo cristão enfrentará obstáculos, mas o poder de Deus é maior. A reconstrução do templo por um grupo pequeno e pobre diante de forte oposição era uma tarefa árdua, mas a pedra angular seria colocada com alegria, simbolizando a vitória pelo poder do Espírito de Deus. Em resumo, a mensagem central é que o poder de Deus, manifestado através do Espírito Santo, capacita seu povo a superar obstáculos, cumprir seu propósito e alcançar a vitória, assim como Jesus venceu o pecado e a morte. E para que possamos agir conforme sua vontade, além de operar maravilhas. O Espírito de Deus supera os menores começos, versículos 8 a 10. A palavra de Deus diz assim. Novamente, me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Aspas. Em Zacarias capítulo 4 versículos 8 a 10, Deus encoraja Zorobabel, reconhecendo seu início na reconstrução do templo e prometendo que ele também o concluirá. A linguagem utilizada enfatiza que Zorobabel, pessoalmente, finalizará a tarefa. Embora o poder de Deus garanta o sucesso, o povo ainda precisa agir. Deus provê a força, mas espera que a usemos. O anjo questiona quem despreza os pequenos começos, alertando contra o menosprezo ao início da obra no templo. Apesar da aparente insignificância em comparação ao templo de Salomão, a obra era grandiosa aos olhos de Deus e se tornaria o magnífico templo de Herodes. A mensagem é que Deus transforma o pequeno em algo significativo através de seu Espírito. Cada seguidor de Jesus tem um propósito único. Apesar de contratempos, o Espírito Santo capacita os crentes a cumprir seu chamado. Deus pode transformar pequenos começos em grandes realizações. Mesmo com comitês de água fria, que desencorajam, os crentes devem se encorajar mutuamente, confiando que o Espírito Santo completará o que Deus iniciou. Paulo confirma em Filipenses capítulo 1 versículo 6 que Deus finalizará a boa obra. Portanto, apesar dos desafios, os crentes podem confiar na fidelidade de Deus. Através do Espírito Santo, pequenos começos levam a realizações que trazem alegria a Deus e seu povo. Através de nossas ações. O Espírito de Deus usa as pessoas mais improváveis, versículos 11 a 14. A palavra de Deus diz assim. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertêm de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então, ele disse, são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Na conclusão da quinta visão, Zacarias busca esclarecimentos sobre as oliveiras e os ramos.
O anjo revela que representam os dois ungidos, Josué e Zorobabel, líderes espiritual e político de Judá, respectivamente. Esses homens, escolhidos por Deus apesar de serem improváveis, demonstram que Deus pode usar qualquer um disposto a se entregar a Ele. O poder de Deus, manifestado através do Espírito Santo, supera obstáculos e realiza grandes feitos através de pessoas comuns. A mensagem central é que Deus não se limita ao poder humano, mas opera através de seu Espírito. Ao nos rendermos a Ele, Ele pode transformar nossas vidas e realizar o extraordinário, usando até mesmo os menos prováveis para sua glória. O que Deus está te chamando para construir? Concluindo, podemos aplicar a ideia de não desprezar o dia das pequenas coisas ao crescimento espiritual e à santificação. A vida piedosa começa com pequenos passos de obediência, que são expressões palpáveis da nossa fé. Cada ação e pensamento tem um impacto real, moldando nosso caráter e destino. Isso também se aplica à descoberta da nossa vocação. Muitos buscam orientação específica sobre o que Deus deseja que façam. Para a maioria, o chamado é encontrado ao não desprezarmos as pequenas coisas. Se temos um dom ou habilidade, devemos colocá-lo em uso no serviço a Deus. Se podemos ensinar, lideremos um estudo bíblico. Se somos hospitaleiros, usemos nossas casas para ministrar. Se temos o dom do encorajamento, procuremos aqueles que precisam de apoio. Mesmo sem saber por onde começar, Deus nos lembra de não desprezar os pequenos começos. Cada passo, por menor que seja, pode ser o início de algo grandioso em nosso caminho espiritual e na realização da nossa vocação. Oremos. Senhor, ensina-nos a ver tua grandeza nos pequenos começos. Que não desprezemos o primeiro passo, a primeira semente plantada, o primeiro gesto de amor. Pelo teu Espírito, transforma o pouco em muito, o pequeno em grandioso. Usa nossas mãos simples para a tua obra extraordinária. Que sejamos fiel no pouco, para ser confiável no muito. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor continue abençoando sua caminhada. Até nosso próximo encontro. Em Cristo. Haroldo Pontes.